Os corpos estavam queimados, alguns completamente carbonizados, outros ainda abraçavam seus filhos até o último instante. No coração do Texas, sobre as ruínas de um complexo religioso, a fumaça se elevava de um inferno que não era mito, mas realidade. Em abril de 1993, David Koresh, um homem que conseguiu convencer a si mesmo e a dezenas de norte-americanos de que era o Messias, a salvação, e que quem o seguisse não morreria, mas morreram. A seita Ramo Davidiano não era um grupo comum, era uma comunidade armada, que vivia segundo uma profecia misteriosa e acreditava que o fim do mundo chegaria pelas mãos de um governo maligno. Com um único confronto, começou o cerco mais longo da história recente dos Estados Unidos. 51 dias de negociações, silêncio e espera, terminando em um incêndio que lembrava o próprio juízo final. Esta não é apenas a história de uma seita, mas a história de como uma profecia pode se transformar em bala e a fé em fogo. David Koresh nasceu em 17 de agosto de 1959, em Houston, Texas, com o nome Vernon Wayne Howell. Sua mãe, Bonnie Clark, tinha apenas 15 anos quando o teve, e seu pai, Bob Wayne Howell, 20. O casal se separou 2 anos após o nascimento, e Bonnie mudou-se para Dallas, deixando Vernon sob os cuidados da avó e da tia. A avó se apresentava como sua mãe, enquanto Bonnie era vista como tia quando o visitava. Em 1964, Bonnie casou-se com Roy Haldeman, um marinheiro mercante, e foram morar em Richardson, Texas. Foi nessa época que Vernon descobriu a verdade sobre sua família, algo que o marcou profundamente. Koresh descreveu sua infância como solitária e difícil. Sofria de dislexia, tinha problemas de aprendizagem e era constantemente alvo de bullying. Mesmo assim, desde cedo mostrou interesse pela música e pela Bíblia. Aos 12 anos, já havia memorizado grandes partes das Escrituras. Aos 20 anos, ingressou na Igreja Adventista do Sétimo Dia, à qual sua mãe pertencia, mas acabou expulso por influenciar negativamente os jovens. Em seguida, mudou-se para Hollywood, sonhando em tornar-se músico, mas falhou em suas tentativas. Em 1981, foi para Waco, Texas, onde se juntou à seita Ramo Davidiano, um grupo cristão radical que vivia no complexo conhecido como Monte Carmelo. Lá, Koresh começou a estreitar laços com os membros, incluindo Lois Roden, uma mulher já na casa dos 70 anos que era considerada a profetisa da seita. Após a morte de Lois, em 1986, Koresh fortaleceu sua posição espiritual e se tornou o líder de fato do grupo. Em 1990, mudou oficialmente seu nome para David Koresh. David, em referência ao rei Davi da Bíblia, e Koresh, Ciro, em homenagem ao rei persa que libertou os judeus da Babilônia. Assim, afirmava ser o novo Messias, destinado a liderar seus seguidores na batalha final contra as forças do mal. Após assumir o comando, David Koresh reformulou completamente a doutrina da seita, baseando-se em suas próprias interpretações das Escrituras, especialmente do livro do Apocalipse. Ele se via como o Cristo final, o mensageiro enviado para revelar os mistérios divinos e conduzir seus seguidores à salvação no fim dos tempos. Seus ensinamentos giravam em torno da ideia do fim iminente do mundo, uma batalha entre o bem e o mal, que ele mesmo lideraria. A obediência total a ele era vista como o único caminho para a salvação. Pregava disciplina espiritual extrema, dedicação total à fé e preparação interior para o Armagedon. Os rituais incluíam orações coletivas, longas sessões de interpretação bíblica e o reforço da crença de que apenas ele possuía o verdadeiro entendimento das profecias. Koresh também introduziu a noção de sacrifício pessoal e sofrimento como teste divino, exigindo dos membros uma fé absoluta. Dentro dessa estrutura, estabeleceu um sistema poligâmico, declarando ter o direito divino de casar-se com várias mulheres do grupo, dizendo que era parte do plano de Deus para gerar uma nova geração sagrada.
Essa prática consolidou sua autoridade absoluta sobre os fiéis. Além disso, Koresh incentivava o preparo para um confronto armado com as forças do mal, o que levou à acumulação de armas dentro do complexo, não apenas como defesa física, mas como expressão da fé e cumprimento das profecias. Os seguidores do ramo davidiano viviam em um complexo isolado na área do Monte Carmelo, em Waco, Texas, onde vigorava uma rotina diária rígida, marcada por regras severas de disciplina e controle. O local era cercado por muros arames farpados e pontos de vigilância e contava com seguranças armados, o que aumentava o sentimento de isolamento e reforçava a ideia de proteção contra o mundo exterior. O dia começava com reuniões matinais, que incluíam orações coletivas e lições bíblicas conduzidas pela liderança da seita, com foco na preparação espiritual para a batalha do fim dos tempos que Koresh acreditava estar próxima. Koresh determinava com precisão todos os aspectos da vida cotidiana, desde o horário de despertar até a alimentação e o vestuário, consolidando assim seu controle absoluto sobre os membros. O treinamento incluía instruções sobre o uso de armas de fogo para defender o complexo, pois os seguidores acreditavam estar sob ameaça constante de forças externas, especialmente do governo. As relações sociais eram organizadas de forma hierárquica, com a autoridade total de Koresh, o que limitava a liberdade individual e provocava tensões internas. Os membros eram proibidos de se comunicar livremente com o mundo exterior, e a seita impunha severas restrições à comunicação com a mídia, a fim de evitar vazamentos e preservar a unidade interna. O ambiente do complexo era marcado por medo da vigilância externa e punições internas, mas também por uma esperança espiritual que mantinha o vínculo de lealdade a Koresh. Os conflitos com vizinhos e autoridades aumentaram devido ao acúmulo de armas e aos treinamentos militares, o que levou à intensificação da vigilância e escalada do confronto. No final dos anos 80 e início dos 90, o complexo do ramo davidiano no Monte Carmelo, perto de Waco, Texas, passou a atrair a atenção das autoridades federais dos Estados Unidos. A Agência de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo, ATF, detectou que no local havia atividades suspeitas, incluindo montagem de armas, grande estoque de munições e granadas, além de treinamentos militares frequentes. Diante dessas descobertas, David Koresh interpretou a vigilância e as investigações como um ataque direto à sua missão espiritual e ao seu direito de anunciar o fim do mundo. Em seus discursos, retratava as autoridades como forças de opressão contra as quais travaria sua batalha divina. Em janeiro de 1993, o governo federal emitiu 2 mandados oficiais de busca e prisão contra Koresh e seus principais seguidores sob acusações de posse ilegal de armas e treinamento paramilitar hostil. A operação foi batizada de Operação Showtime. No clima de crescente tensão, surgiram suspeitas sobre práticas violentas dentro da seita, incluindo relatos de confinamento forçado, o que levou as agências de inteligência a intensificar a vigilância sobre o complexo. A tensão atingiu seu ponto máximo em 28 de fevereiro de 1993, quando chegou a hora zero da operação de invasão. O que estava sendo planejado tornou-se realidade. Na manhã de 28 de fevereiro de 1993, uma unidade da ATF, composta por cerca de 80 agentes, moveu-se para executar os mandados de prisão e busca contra David Koresh e os líderes da seita. Mas um membro do grupo avisou Koresh sobre a operação antes do início, e assim começou um tiroteio intenso que durou cerca de 2 horas. Logo que o ataque começou, o mundo ficou chocado com as imagens de tiros e explosões. Naquele confronto brutal, 4 agentes da ATF e 6 membros da seita morreram, incluindo Koresh, que ficou ferido.
A tentativa de invasão fracassou e as forças de segurança se retiraram, iniciando um cerco que duraria 51 dias. Durante esse período, o FBI transformou o cerco em uma guerra psicológica, enviou negociadores e abriu canais de comunicação com os homens dentro do complexo. Koresh se apresentava como líder de resistência, fortalecendo a fé e a ideia de que a provação era um teste divino. Táticas sofisticadas de pressão foram usadas como alto-falantes, transmitindo mensagens de negociação e encorajamento, e o uso de equipamentos de som e vídeo para monitorar reações psicológicas. Mas o resultado foi o aumento da resistência entre os seguidores. As mulheres e as crianças sofriam com a falta de comida e água e o agravamento das condições de saúde. Koresh libertou de 30 a 35 crianças nos primeiros dias do cerco, mas manteve os adultos como reféns espirituais. Ao meio-dia de 19 de abril de 1993, o FBI decidiu lançar o ataque final. Veículos blindados dispararam gás lacrimogênio em uma tentativa de quebrar a resistência. Após 6 horas, o complexo foi tomado por um incêndio devastador. As chamas mataram 76 pessoas, incluindo Koresh e entre 20 e 28 crianças. Segundo o governo, os próprios seguidores incendiaram o local em um ato de martírio coletivo, baseando-se em gravações que os mostravam derramando líquidos inflamáveis perto dos celeiros. Já os sobreviventes e críticos afirmam que o fogo foi causado acidentalmente pelo uso de gás e munição das forças federais. Várias investigações seguiram-se concluindo que o governo não provocou o incêndio intencionalmente, mas recomendando revisão de seus métodos de operação. Até hoje, o episódio permanece como símbolo do delicado equilíbrio entre proteger a liberdade religiosa e manter a ordem, e como um marco de debate legal e de segurança no mundo contemporâneo. Assim que as chamas se extinguiram no Monte Carmelo, um novo fogo começou a arder no cenário americano, o do debate. O governo rapidamente formou comissões federais de investigação para tentar desvendar os fios da catástrofe. Quem iniciou o incêndio? A invasão era realmente necessária? Os relatórios concluíram que o fogo começou durante a operação de invasão, mas os detalhes permaneceram envoltos em dúvidas, entre testemunhos contraditórios e acusações mútuas. As autoridades defenderam suas ações, afirmando que a seita se recusou a se render e que Koresh representava uma ameaça real, especialmente após o armazenamento de armas e a retenção de crianças. No entanto, as famílias das vítimas e muitas vozes independentes classificaram a operação como fracassada e sangrenta, atribuindo ao Estado a responsabilidade pela escalada da violência. A mídia ficou dividida. Alguns veículos retrataram o ramo davidiano como uma seita extremista, enquanto outros destacaram a tragédia das pessoas inocentes que morreram dentro do complexo, crianças, mulheres e homens que buscaram refúgio em sua fé e encontraram o inferno. O caso provocou um amplo debate no Congresso americano, reacendendo questões delicadas sobre os limites da liberdade religiosa e o direito do Estado de intervir. O Waco também se tornou tema central em círculos acadêmicos, sendo estudado como exemplo do fracasso das negociações e do perigo do confronto direto com grupos ideológicos. No fim, a tragédia não foi apenas um incêndio, mas um espelho que refletiu a fragilidade da linha que separa segurança e fé, salvação e destruição. O fim do complexo do ramo davidiano, em Waco, não foi apenas um capítulo trágico na história dos Estados Unidos, mas o início de uma série de transformações violentas no inconsciente coletivo americano. No momento em que os muros do Monte Carmelo ruíram sob o fogo, começou a se formar, nas sombras, um novo tipo de fúria, uma fúria que esperava por uma forma. Apenas 2 anos depois, no segundo aniversário do evento, um caminhão-bomba explodiu em frente ao edifício federal Alfred P. Murrah, em Oklahoma City, matando 168 pessoas, entre elas dezenas de crianças, e ferindo mais de 600. O autor do atentado foi Timothy McVeigh, ex-soldado do exército americano, que estivera nas proximidades de Waco durante o cerco e guardava fotos das crianças queimadas como prova do crime.
Em entrevistas posteriores, McVeigh não escondeu suas motivações, dizendo abertamente: "Fiz isso por Waco." Para ele, o governo era o verdadeiro culpado, e as vítimas de Oklahoma foram apenas o preço para restaurar o equilíbrio, o preço do primeiro fogo. Esse ataque não foi um evento isolado, mas um sinal claro de que as cinzas do Monte Carmelo ainda ardiam nas almas. Em várias partes dos Estados Unidos, começaram a surgir grupos de extrema-direita, alguns religiosos, outros paramilitares, todos alimentados por um discurso hostil ao governo federal. Movimentos como os sobreviventes do Monte Carmelo e as milícias cristãs ganharam destaque, proclamando liberdade espiritual e afirmando seguir os passos de Koresh. O homem que morreu com seus seguidores no complexo havia se transformado, para esses grupos, de líder controverso em mártir, morto por crer, silenciado por desafiar o Estado. A influência não ficou restrita às correntes radicais. A Academia Americana, as instituições de segurança nacional e até a mídia começaram a reinterpretar o que aconteceu. Nas faculdades de Direito, Waco passou a ser estudado como caso para analisar os limites da intervenção legal em assuntos religiosos. Nos centros de treinamento de segurança, tornou-se exemplo do que ocorre quando negociações se transformam em cerco e o cerco em tragédia. E nas escolas de jornalismo, Waco virou referência sobre como cobrir questões sensíveis, sem alimentar ainda mais o fogo. O caso levou o FBI a implementar reformas profundas em suas estratégias de negociação e invasão. Unidades especializadas foram criadas para lidar com crises de natureza religiosa, treinando agentes na paciência e na compreensão da psicologia de comunidades fechadas. Na memória coletiva, Waco tornou-se uma ferida aberta, uma ferida que sangra toda vez que o Estado entra em confronto com alguém que afirma falar em nome de Deus, toda vez que a violência é usada para esmagar a fé, toda vez que uma profecia se incendeia sob o peso das balas. O legado de Waco não se resume ao número de mortos, mas à lição amarga. Quando o fanatismo religioso encontra a desconfiança e o Estado responde fogo com fogo, o resultado nunca é vitória, é cinza. No Monte Carmelo, o fim não foi apenas um incêndio, foi a declaração de um fracasso coletivo. Um líder que acreditava que o próprio Deus conduzia a batalha por trás dos muros. David Koresh não foi apenas um profeta do fim do mundo, mas um de seus criadores, unindo carisma e loucura, a palavra sagrada e o arsenal de armas, construiu seu pequeno reino à beira da insanidade absoluta. Seus seguidores não eram estranhos à sociedade, eram seus próprios filhos, atraídos em busca de sentido, encontraram-se cercados, e depois em um inferno sem retorno. O que aconteceu em Waco não é apenas uma lembrança, mas uma ferida aberta na memória americana, lembrando-nos de que o extremismo não nasce no vazio, e que o fogo não distingue entre quem empunha a arma e quem levanta as mãos para o céu.